Olha só, gente, a partir do site inicial, você vai entrar. Para usar um modelo que já está treinado, tem que ter se cadastrado, porque aí fica salvo lá. Clica em projetos, escolhe aqui o projeto, vou continuar aqui classificando o íris. Ele já está devidamente treinado, certo? Ele permanece treinado mesmo que eu saia do meu usuário e entre novamente. Ele permanece treinado. Posso fazer testes aqui. Vamos voltar para o projeto. Clica em faça. Depois em Scratch 3. Novamente, Open in Scratch 3, que quer dizer abrir em Scratch 3. Ele vai abrir no site do Machine Learning for Kids uma versão de Scratch própria deles e um detalhe, com o seu projeto carregado, o projeto de aprendizagem de máquina. Para abrir com ele aqui disponível para você usar, tem que ser por esse caminho que eu mostrei, certo? Então deixa eu mostrar agora como é que fica aqui. Você vai ver essa nova opção, classificando íris, é o nome do projeto lá, que eu criei no outro vídeo. Você vai ter agora blocos para chamarem o modelo e obterem uma saída, um retorno lá do modelo. Você vai poder colocar informações do comprimento da sépala, comprimento da pétala e a largura da pétala e descobrir qual é a classificação. É esse primeiro bloco aqui que faz isso. Deixa eu colocar aqui uma entrada de exemplo. 59, 51 e 1.8. É um exemplo de teste que eu tenho aqui, não foi usado no treinamento não. Vou usar também nesse bloco de baixo. Os dois vão executar o modelo, certo? Mas nesse primeiro você tem a classificação, aparece aqui em cima, virgínica. Esse aqui vai dar a confiança, 100% de confiança, certo? E aí você use como quiser, como preferir. Esse aqui retorna um dado textual, que é a classificação. É exatamente esse texto, virgínica. E esse retorna um número, só para saber se ele deu essa classificação com muita confiança ou com pouca confiança. Mas o primeiro bloco é o principal, né, que retorna a classe. Você pode encaixar esse bloco em qualquer lugar que receba um parâmetro de dado que tem alguma bolinha como essa aqui, né, como parâmetro. Por exemplo, você pode mandar o personagem dizer a classificação desses dados. Você clica aqui, aí ele vai dizer, ó, virgínica. E pode fazer várias outras coisas, certo? Tipicamente, você vai querer usar isso para tomar alguma decisão. Se a classificação for essa, faça tal coisa. Se a classificação for diferente, faça outra coisa. Não sei, em alguns projetos talvez você queira fazer esse tipo de decisão. Aí eu vou mostrar aqui só como é que você monta isso. Você vai fazer um se então, né, para tomar uma decisão. E você vai querer comparar se é igual a. Então você vai encaixar esse bloco aqui na primeira bolinha. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da tela de ação. Pronto, e agora você tem que comparar com alguma das classes. Você vai comparar se é a virgínica. Pelo que eu executei antes, isso vai dar verdadeiro, né? Olha só, true. True é verdadeiro em inglês. Você pode comparar se é setosa, se é outra classe. No caso, falso. Mas é igual a virgínica? É verdade. Então eu posso digitar o texto aqui. Exatamente o nome da classe. Exatamente, certo? Ele não faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. O V pode ser maiúsculo e ele vai reconhecer como verdadeiro. Mas cuidado com acento. O nome da classe aqui não tem acento, por exemplo. Tá? Se você colocar um acento, aí ele vai dizer que é diferente. Então, nas opções aqui de blocos do meu projeto, ele já cria alguns blocos com esses nomes para você não ter que digitar, certo? Então você pode querer
verificar, comparar se é a classe versicolor. Você pode colocar o bloco aqui. Ou se é a classe virgínica. Coloca o bloco virgínica aqui. Ele é exatamente equivalente a digitar o texto virgínica. Se executar isso, tá aí, verdadeiro, tá vendo? Então você vai encaixar esse bloco aqui no cientão e aí ele vai poder fazer alguma ação condicional. Só quando isso aqui for verdade, quando realmente a classificação desses dados específicos for precisamente a classe virgínica, só nesses casos é que ele entra e executa o que está aqui dentro do cientão. Tá? É assim que você monta. Então talvez você queira dizer um olá somente quando a classe for virgínica. Deixa eu colocar agora com esse bloquinho, né, para disparar com a bandeira verde. Então se eu apertar aqui na bandeira verde, ele vai dizer olá, porque realmente a classe é virgínica. Se for dados de outra classe, por exemplo, 5 com 14 com 0.2, aí essa aqui já não é já não são medições de uma planta da classe virgínica, já é de uma setosa. Então quando eu executar, ele não disse olá, tá vendo? A classificação não foi igual à virgínica. Vamos rodar o bloco separado aqui e ver, ó. Ele retorna setosa. Exatamente. E aí vocês usem isso com criatividade, certo? As possibilidades são muitas. Você pode fazer, por exemplo, um projeto para ler as entradas do usuário, o que o usuário digita, e passar aqui como parâmetro com base no que o usuário digitou, tá? Eu acho que eu vou fazer esse projeto aqui para a gente finalizar esse vídeo. Ele vai ler do teclado. Então eu vou pedir para ele informar. Informe o comprimento da sépala. Esse resultado vai ficar aqui na variável resposta, mas eu vou precisar fazer 3 perguntas, então vou ter que gravar 3 respostas, aí eu vou usar variáveis para isso, certo? Então vou criar aqui uma variável que seja comprimento da sépala, outra para ser comprimento da pétala. Aqui não tem aquele limite de tamanho, eu poderia colocar o tamanho completo, mas eu vou deixar assim curto, até para não ficar um bloco muito grande. E a largura da pétala. Quando o usuário informar, o valor vai vir aqui nesse bloquinho de resposta, mas eu vou atribuir na variável respectiva. Comprimento da pétala, eu vou mandar mudar o valor da variável comprimento pétala para ele receber resposta. Depois eu vou perguntar aliás, aqui era comprimento da sépala, né? Então, deixa eu mudar aqui a variável. A variável compre sépala que vai receber esse resultado. Depois o comprimento da pétala mesmo. Se quiser entender o que é pétala e o que é sépala, aí já é assunto de biologia, certo? Eu não vou entrar nesse detalhe. Recomendo que pesquise isso por fora. O comprimento da pétala vai vir a resposta, eu pego esse bloco de resposta e mando ele mudar a variável compre pétala, né? Comprimento da pétala para receber essa resposta. E vai faltar mais uma pergunta só, que é informe a largura da pétala. Largura da pétala. A resposta vai vir no mesmo bloquinho, mas aqui eu vou atribuir para a variável largue pétala, largura da pétala. Pronto, no final eu vou só mandar ele dizer qual foi a classificação. Então vou desfazer esse então todo aqui. Vou mandar ele dizer exatamente a classificação que foi retornada. Mas aqui eu tenho que colocar os dados que eu guardei nas variáveis, certo? Que foi o que o usuário digitou e foi sendo guardado nessas variáveis. Primeiro, comprimento da sépala, depois comprimento da pétala, depois largura da pétala. Pronto, agora a gente pode executar e esse programa vai ser útil para testar com diferentes entradas, certo?
para fazer mais testes usando aqui a interface de Scratch. Vou começar. Informe o comprimento da sépala. Vou colocar aqui uns dados que eu tenho. Também não foram usados no treinamento, certo? 57 como comprimento da sépala. 41 comprimento da pétala. E agora a largura da pétala é 1.3. Aí ele vai dizer qual é a classe. Virgínica. Bem, nesse caso acho que o modelo errou, porque esse era um exemplo de uma planta versicolor. Nem sempre o modelo vai acertar tudo, certo? Aliás, é raríssimo um modelo que acerte 100%. Tem plantas individuais que são muito parecidas e causam dúvida se é de uma espécie ou de outra. Deixa eu fazer mais um teste aqui. O caso 62, 54, 2.3. É virgínica essa. Vamos ver o que ele vai dizer. Virgínica, acertou. E pronto. Mais uma coisa, gente. Se você quiser salvar o projeto, você vai ter que salvar em arquivo. Não tem como deixar salvo aqui no ambiente Scratch. Esse é um Scratch não oficial, tá? Ele não oferece aquela mesma opção de salvar o projeto, não. De salvar aqui no ambiente, né, no site. Você vai ter que realmente baixar um arquivo para o seu computador com essa opção. Ó. Arquivo baixar para o seu computador. Depois você pode carregar novamente somente por meio deste mesmo site, certo? Que é o Scratch do Machine Learning for Kids. Tem o endereço lá no material. E aí você vem em arquivo, entra nesse site específico, vem em arquivo, carregar do seu computador e carrega. Agora, quando você carregar de arquivo, o seu projeto tem que estar lá ainda treinado, tem que estar lá no site. Se você por acaso decidir apagar o seu projeto, que é a opção que tem aqui, ó, essa lixeirinha do lado, aí vai deixar de funcionar lá o seu programa Scratch, certo? Então, pode ser que o programa Scratch dê um erro, ou pode ser que ele não dê erro nenhum, mas simplesmente quando você chamar o modelo, ele vai ficar retornando alguma coisa errada. É isso, no mais, usem a criatividade e criem aí coisas novas.